agradecimento, graças a Deus, justamente pela oportunidade. Nós vamos começar, como sempre, agradecendo a Deus, Jesus. Então, vou convidar vocês agora para procurar sentar na posição confortável, respirar fundo, elevar o pensamento, o coração, o sentimento de Jesus, para que nós, com muita gratidão, possamos dar início aos nossos estudos desta tarde de sábado. Trago para você o seu maior agradecimento, traga o seu pensamento para o momento presente, deixe as preocupações do lado de fora do portão, para que você se conecte ainda mais, para que nós possamos nos conectar ainda mais conosco, entre nós, e com a espiritualidade que está aqui presente, para nos trazer as intuições, as inspirações necessárias para o entendimento dos estudos de hoje. E sim, com gratidão oramos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Muito bem, abre os olhos, respira fundo. Muito bem, respira. Quando for confortável para você, você abre os olhos. Vai ser muito interessante a aula de hoje, para a gente falar desse assunto, mas antes, chegou a hora da verdade. Seguinte, vou ouvir vocês agora, vocês vão compartilhar comigo, e vamos fazer assim, eu vou estipular mais ou menos ali 1 minuto para cada um falar, para a gente não estender muito, não estender o nosso horário, tá? Aí, quem quer começar? Fala, Destra. Eu fiz, igual semana passada, só que eu tive dificuldade na hora de concentrar. O pensamento perdia aqui muita cidade, parei em volta. Eu podia fazer deitado com a ajuda do seu áudio, meio da hora de dormir, eu coloquei o áudio de acabar, de passar. Você tentou fazer no momento de dormir, na hora de dormir. Quando eu terminava de dormir, os dois mesmo sentados, eu não conseguia concentrar muito bem. Vinha, mas vinha na minha cabeça, logo eu distraía, eu tinha música na minha cabeça, barulho de volta, começava uma música mais em volta, eu começava mais essa música muito mais alta. Tudo assim, eu tinha que ficar concentrado, não consegui pensar em nada. Mas eu prestei muito prestar atenção durante o dia, para saber se acontece essa música na cabeça. E o que me chamou a atenção foi na quinta-feira, eu fiquei buscado na roda, agora eu no trabalho, eu fiquei o dia inteiro, vou buscar na roda, na hora eu esqueci. Eu estava quase chegando aqui do nada na minha cabeça, na roda, eu esqueci. Aí eu não sei se eu lembrei, se foi alguém que te ajudou a lembrar, pode ter sido você mesmo, porque como você deu o comando para se lembrar, o seu inconsciente de alguma forma recebeu esse comando. Então pode ter sido sim algum amigo espiritual, ou o seu próprio inconsciente trouxe para você que você estava esquecendo de buscar ela, né? Aí não dá para saber.
Mas você continuou tendo a dificuldade de concentrar. E aqui, quando está aqui na casa? Mesmo aqui na casa, onde eu trabalho, quando eu passo, ainda eu fico muito presente, principalmente no momento das mãos, quando eu errar, eu fico muito na insegurança. Na hora do bar, eu fecho o olho, eu tento concentrar, mas eu tenho uma dificuldade. Então, você valor de volta, valor, isso é uma coisa que você volta, você eu faço uma coisa, como que o tratamento não dá para tudo. Os últimos dois dias que eu ia na vaca, fecho o olho, eu concentro, mas faço um pouquinho a minha volta, ver se coisa eu consigo. Quando eu estou no tratamento, se eu tenho só nada, tá, mas abrir o olho não tem problema. Não, mas ali, o seu pensamento naquele momento está ali ainda? Continua ali, concentrado? Mas consegue segurar mais. Preste atenção, você falou uma palavrinha que pode ser a chave. Insegurança. Pode ser que a sua insegurança esteja sendo um fator limitante ou que está te bloqueando aí, fazendo com que sua mente disperse. Aí a gente vai voltar naquela aula que a gente falou da dúvida. Persistir, continuar, confiar. Tá? Patrícia, para falar. Então, a atividade em si eu não cheguei a fazer, mas durante o meu dia a dia eu já consigo perceber algumas coisas. Durante o trabalho eu consigo perceber. Na semana passada a gente tinha recebido algumas mensagens. Por mais que eu tinha feito correndo, ainda vi algumas mensagens. E assim, eu tive a percepção que são coisas que eu estou precisando escutar. E eu acredito que seja o meu anjo guardião me falando. Só que como eu sou teimosa, eu ainda fico pensando, nossa, eu estou falando? Não é teimosia isso aí, é a dúvida. É a dúvida. Os trabalhos de quinta-feira, às vezes me pedem auxílio. E às vezes, no auxílio, eu tenho recebido intuições do que deve fazer, um encaminhamento para o paciente. E eu acredito que seja muito bom. Com certeza. Ali no trabalho, com certeza. Só que às vezes também, eu bloqueio a minha dúvida. Sim. Tá vendo? Eu dando paz, eu não consigo ter a percepção. Agora, no momento que a pessoa fala assim, vem cá, me auxiliar, eu consigo. Mas eu sozinha não consigo. Não, ela, nesse caso dela aí, é igual quando eu comecei. É como se eu não achasse que eu tivesse capacidade de estar ajudando alguém sem o mentor, entendeu? No início eu pensava igual com ela. A gente se acha incapaz de estar fazendo exercício ali sozinho. A dúvida. Lembrem-se, nós somos baterias de energia, nós irradiamos energia, lembra? Tudo é energia. Inclusive, no trabalho de quinta, o doutor Alonso me chamou a atenção sobre a mesma coisa. Lavou minha cara por causa disso. Por causa da sua dúvida. Tá vendo? Eu Vou te vou acreditar mais em mim. Eu tenho potencial que eu não tenho. a tal da dúvida. Patrícia, eu também era assim, eu pensava muito assim, eu não me via trabalhando com mentor, não me via trabalhando com psicofonia, eu não me enxergava um médium ostensivo, desculpa. Mas de repente começou a florar. E eu entendi que se eu ficasse segurando com a dúvida, né? Porque a dúvida faz a gente travar. Igual eu falei para o Destro. A insegurança, a dúvida, faz a gente travar. E eu entendi que se eu permanecesse insistindo nisso, eu não ia desenvolver. Eu comecei a deixar fluir. Aquela história do confiar e persistir, eu fiz isso meio que inconsciente. Quando eu comecei aqui, e isso eu desenvolvi aqui, quando eu comecei a frequentar esse centro aqui. Os outros que eu frequentei, eu nunca desenvolvi desta forma que eu estou desenvolvendo hoje. Então, a partir do momento que eu comecei a deixar fluir, deixar vir, confiar mais,
o negócio foi crescendo numa velocidade muito grande, entendeu? Foi exponencial. Então é isso, vocês, né, você, Décio, que acabou de falar, você é buscar, se permita mais. Está ali, você sabe que você está ali para trabalhar, você sabe que a equipe espiritual está aqui, tem uma equipe gigante nos acompanhando. Por que temer? Nós estamos protegidos, estamos sendo amparados. Na verdade, nós somos praticamente carregados o tempo todo. Então, se permita, sabe? Solta, deixa fluir. Sabe quando você vai andar de bicicleta? Você sabe andar de bicicleta, né? Você lembra de quando você foi começar a andar de bicicleta? Quando você ficava tensa, dura, aí era mais fácil de cair, desequilibrar. Quando você começava a relaxar o corpo, parece que você fluía mais, andava melhor. É isso. Quando a gente está andando, a gente olha só para um lado, só para frente. A gente olha para o lado. Aí trava todos os músculos, trava tudo, e aí você fica naquela tensão, não pode nem fazer assim com a cabeça. Na hora que a gente relaxa, eu percebi isso no dia que ele se deu, eu não sabe falar de morrer, que ela estava que eu acompanhei. Aí foi o único dia de todas as vezes que eu vim, e foi um dia que eu não estava nem esperando. Eu estava totalmente relaxada e não estava com nenhum tipo de pensamento. Aí foi quando a energia começou a fluir. Porque geralmente das outras vezes eu sempre fico naquela, será que vai vir? Será que não vai? Aí você fica naquela tensão. E com vergonha. Tá vendo? Esse dia eu estava bem relaxada, e de repente o negócio veio uma vez. Percebeu que a hora que ela relaxou, ela abandonou a dúvida. Porque quando você está tenso, você fica, será? Quando você relaxa, você larga a dúvida de lado, começa a fluir mais. Na terça-feira, eu estava sentada de frente para a Cris e ela estava desenhando. E assim, no meu momento de concentração, começou a vir na minha mente desenhos também. Ó. Desenhos com frases. Aí isso ficou batendo na minha cabeça. Te deu vontade de desenhar, não? Deu. Por que ela não desenhou? Bloqueei. Ela tá igual eu na Viu? primeira vez que eu escrevi. Viu? Se permita. Quando é assim, pega um lápis, pede folha e deixa fluir. Mesmo que saia só uns rabiscos, não importa. Deixa vir, permita-se. Tá? Se der vontade de pegar uma folha, você não escreve. Quem mais? O Décio e a Patrícia já falaram. Agora, quem mais? Vocês que chegaram. As mensagens que eu recebi foram para mim mesmo, sabe? Em relação a mim, para mim parar de ficar confiando, acreditando em mim, igual a Patrícia, né? Acreditar mais em mim, no meu potencial e parar de me auto-sabotar. Muito Eu bem. me auto-saboto, entendeu? Tem que melhorar essa parte. Ter mais Pois é. confiança. Dúvida, persista, permita-se e confie. Próximo. Quem quer falar? Uma coisa que eu tenho percebido é que eu estou melhorando bastante, porque o meu comportamento está mudando. E eu percebo muito também que eu ainda continuo filtrando a energia dos outros. Você já está Isso me atrapalha percebendo. bastante, porque começa a doer tudo nas minhas costas. De repente não tenho nada. Aí começa a entrar aquele bando de gente, eu já começo a ficar passando, minhas costas começam a doer, eu começo a passar mal. Está percebendo a energia das pessoas. Irradia. Isso me incomoda. Mesmo ali trabalhando, você com você mesmo, você pode irradiar. Não precisa fechar o olho. Vai trabalhando, vai concentrando. Lembra do curso, lembra de uma coisa que você gosta. E vai começar a irradiar. Que aí vai fluir, vai drenar, essas energias vão passar. Eu só melhoro depois que eu saio de lá, que eu começo a olhar, Que você desconecta. Eu começo a olhar para os lados, pensar na vida e vai mais fácil. Fala, Marcelo. O que você ia falar? Eu
é o trabalho da calma e da paciência. Né? O diário, eu tenho que ter. Só que eu senti uma melhora. E muitas coisas que eu, antigamente, há bem pouco tempo atrás, agora, por exemplo, eu já ia estar saindo nervoso. Por que você ia estar nervoso? Mas só dela estar falando do jeito que ela falou, sabe? Eu já ia ficar. Eu já estou aos poucos, sem pouquinho, mas eu estou melhorando. Tá. Léo? Essa semana, de maneira involuntária mesmo, eu realizei essa atividade na quinta-feira, porque tinha uma pessoa que da casa que eu estava vendo muito na minha cabeça, sabe? Como se fosse uma pessoa que estivesse pedindo ajuda. E aí eu comecei a radiar, né? Orar por essa pessoa e tal. Aí quando chegou aqui na quinta-feira, na hora do trabalho, eu conversei com ela para saber se estava tudo bem. E ela falou que na quinta-feira já conseguiu dar um problema pessoal. Então assim, veio por uma parte, tudo, né? Teve tratamento. Mas não deixou de ser uma identificação de mensagem. Sim, porque você teve a intuição de auxiliar essa pessoa. Então, Né? assim, o foco foi bastante nessa pessoa. Então, assim, foi de maneira involuntária, mas quando apareceu, essa pessoa começou a aparecer na minha cabeça, aí eu usei a estratégia da irradiação, evidentemente com a oração. E quando a pessoa chegou aqui, além dela ter feito o tratamento, ela também, eu conversei com ela, foi um contato muito positivo. Então, Beleza. Eu senti uma sensibilidade bem maior na hora do passe. Na hora de eu sentir as dores das pessoas no passe. Você percebia mais o que estava acontecendo com a pessoa. Aconteceu uma coisa também no passe muito interessante, que foi no tratamento de quinta-feira, que foi o seguinte, que foi um senhor que eu atendi, que ele chegou e falou que estava ótimo. Aí, eu falei, não, vou dar só um passo no senhor. Tem mais alguma questão que tem que abordar no senhor? Eu falei assim, não, minha esposa, minha mãe está doentinha. Eu falei assim, então faz assim, eu vou dar o primeiro passo em você, depois a gente pensa nela. Quando eu dei o passo, ele vem as palavras, que às vezes vem as palavras, né? Você veio assim, cigarro. Aí, eu peguei e falei assim pra ele, ó, é o seguinte, a única coisa que eu detectei no senhor, ele estava bem, na aula, assim, você a energia está boa. Mas a única coisa que eu detectei é que o senhor precisa diminuir o cigarro, o senhor fuma. Depois eu só vou chatear de 3 maços. Falei assim, pois é, então falaram aqui que o senhor diminuir o cigarro. Viu? Você já percebeu. Aí, peraí, acabou não. Aí eu peguei e falei assim, aí eu fiz uma coisa que eu nem sei se está certo ou errado. Nem sei bem na minha cabeça. Eu peguei uma garrafinha aqui, perguntei o nome da mulher dele, escrevi num papelzinho, pus a data de nascimento dela, pus a garrafa com o nome dela na mesa, assim, ó, o papel, a garrafa dela na mesa, chamei a Tati, falei, Tati, coloca o nome dela lá para ter a liberação. E aí, eu fui dar o passe nele, quando chegou nessa região abdominal dele, que estava com muita energia, aí eu focalizei ali, fiquei ali, deitei, esqueci, concentrei, e aí depois no final eu falei assim, ó, eu sei que ela recebeu o tratamento, ela está com algum problema no intestino, no abdômen, eu falei assim, ela está com a hérnia, então pode operar, esse é o problema dela. Percebeu aí a intuição, seu mentor trazendo para Isso você? foi o segundo, eu dei um passo primeiro nele, o segundo nele, mandei ele pensar na mãe dele. Conectando nela. Aí Tudo intuição que você recebeu, tá vendo? Não foi desse para casa aí, né? Mas foi durante o E trabalho. agora na hora que eu estava vindo pra cá, aí quando eu fiz a rotatória, aí eu pedi para aí encaminhei esse irmãozinho pro centro e esse botaram aqui. Aí quando eu fiz a rotatória, eu disse assim, conversa com ele, a mãe dele quer falar com ele. Aí rapidinho, em questão de um segundo, eu vi a mãe dele numa cama, com a velhinha com a maior, a pessoa mais, uma hora mais linda do mundo, falando pra ele, pegando a mão dele e falando, não, meu filho, não fica triste não, eu vou te dar todo o meu salário, minha aposentadoria, para você poder ficar bem onde você está, mas na próxima encarnação, você
Você não vai ser um homem assim, você vai ser um homem bom, um homem caridoso. Você vai pegar seu salário, vai dar cesta básica para as pessoas. Aí você vai dar a minha dor de cabeça. Viu? Percebeu? Você falou um negócio muito importante. Você falou assim, fração de segundo, né? Prova da aula passada. Comunicação é pelo pensamento. É instantânea, assim. É de uma senhora com um olhar assim, de luz. Viu? Tá vendo, Patrícia? Você ouviu o que ela falou? Ela se permitiu, olha o que ela fez. Dirigindo, consciente, ela conseguiu auxiliar o irmãozinho, porque ela se permitiu fazer. Naquele momento não tinha dúvida para ela. Naquele momento ela fez. Olha lá, tá vendo? A prova. Agora nós vamos falar sobre a emancipação da alma. Antes de começar, aliás, já começando, a gente precisa entender uma coisa primeiro. Vocês têm, para vocês é claro a definição de corpo físico, perispírito e espírito? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Patrícia, tranquilo esse assunto? Glaucio, você sabe, já ouviu, já leu, já sabe sobre isso? Seguinte, corpo físico, a nossa veste carnal, que a gente tem, está conectada ao espírito. O espírito é a nossa essência. A gente estudou isso. Quem é espírito? O que é espírito? Nós. É nós. Sei. Espírito é nós. Beleza, mas para se conectar ao corpo físico existe um terceiro elemento aí, que é o perispírito, que é uma, vou dizer assim, de uma forma bem fácil de entendimento, uma réplica do corpo físico. É um envoltório semimaterial, tá? Ele é constituído parte de matéria, parte não é matéria, que faz a conexão, que é responsável pela intermediação entre o espírito e o corpo físico. A ligação do perispírito com o corpo é feita pelo fluido universal que a gente falou lá na Trindade Universal, lembra? O fluido universal conecta esses dois. Quando você desencarna, o que sobra? Quem morre é esse aqui, ó, corpo físico. Quando você desencarna, você perde o corpo físico e você permanece com o perispírito, que é a minha imagem e semelhança do corpo físico, só que de uma constituição semimaterial, que vibra em outra faixa vibratória e por isso está no plano espiritual, visível ao plano espiritual, visível no plano material apenas pelos médicos de evidência. Certo? Tranquilo isso? Somos três partes: espírito, que é a nossa essência, pode dizer que é o pensamento, né? Nossa mente, perispírito e corpo. Tá. Para a gente começar a entender sobre a emancipação da alma, a gente tem que entender uma coisa: que nós, todos nós, voltando no curso, todos nós somos espíritos e somos médicos. Aí eu vou te corrigir, Marcelo, um detalhe que você falou. A hora que o Léo estava falando da experiência dele, você falou assim: ah, mas o cara é médio, aí não mas vai. Essa tá de brincadeira também. Mas você também é. Não, mas ele já está na minha frente nessa história. Ele Sim. incorpora o espanhol, ele incorpora a criancinha que deu pulinho aqui e ele falou: eu não. Mal é tudo. Sim, ele é um médium ostensivo, ele tem uma mediunidade ostensiva. Ainda fica me dando duro, assim, É. assim. Mas você também é. Bom, voltando. Como somos médiuns, como o nosso espírito é eterno, e nós temos o perispírito, todos nós, durante o sono do corpo físico, fazemos o desdobramento. O que é o desdobramento? O fato de sairmos do corpo físico, desprendermos do corpo físico, para vivenciar o que nós queremos ou temos que vivenciar no plano
astral ou espiritual, como quer que você queira chamar. Então, todos nós temos essa capacidade, esse é um recurso, assim como a mediunidade é um recurso do homem, de se desdobrar durante o sono. A questão aí é que a maioria das pessoas não se lembra que fez isso durante a noite. Por isso, muitas pessoas não têm nem noção que isso acontece com ela. Só que algumas pessoas, alguns tipos de médium, algumas pessoas têm um tipo específico de mediunidade, conseguem lembrar facilmente do que fez durante a noite nesse processo de desdobramento. Tá? Forte para o pescoço, mas eu não vou pensar que fez isso. É. O que eu fiz? Eu? Estou me arrastando, Cris. Todos nós fazemos. E aí eu vou explicar por que não lembra. Porque a experiência que você tem em desdobramento é uma experiência da sua alma ou do seu espírito, que está desprendida do corpo. O cérebro está adormecido, o cérebro físico. Ele não está vivenciando nada. Quem está vivenciando é o perispírito, ou seja, o espírito. Então o cérebro não recebe essas informações não de uma forma consciente, tá? O cérebro físico não recebe essas informações conscientemente. Por isso você não se lembra. Por isso essa experiência às vezes se confunde com sonhos. Na maioria das vezes os sonhos são representações figurativas e às vezes até meio misturadas de alguma experiência que você tem em desdobramento. Nem sempre, mas às vezes sim. Às vezes, por exemplo, você sonha com alguém que te fala que você tem, eu já li isso num livro. Você sonha, você em desdobramento, aliás, vai conversar com alguém no plano espiritual e fala assim, você tem que ter a astúcia de uma onça. Quer dizer, ele está falando uma metáfora para você entender que você tem que ter um cuidado e esperteza da onça. Você pode ser que você acorde e ache que tenha sonhado com onça, entendeu? Porque o nosso cérebro ele é muito literal, tá? Então, às vezes, uma experiência que você tem no desdobramento, você acha que sonhou com algo muito estranho, tá? Então, isso é desdobramento. Aí eu vou perguntar para vocês, quando o perispírito se desdobra, ele se desconecta totalmente do corpo? Não, ele é preso ao corpo físico pelo cordão fluídico, cordão luminoso, fio de prata. Existem várias denominações para ele, mas é uma ligação fluídica que existe. Aqui está representado por esse raio branco aqui ou prateado, conectando o perispírito ao corpo físico. Onde quer que o perispírito esteja, o espírito esteja, ele está conectado. Por isso que quando você acorda de súbito com algum barulho, algo que te assusta, você tem a sensação que você caiu. Não tem essa sensação que você caiu? Você volta tão rápido, seu coração dispara como se tivesse caído. Por quê? O impacto da volta do espírito para o corpo é muito rápido. E às vezes você até demora um pouco a chegar. Você já lembra quando você acorda assim assustado, você perde a noção do espaço e do tempo? Onde que eu estou? O que está acontecendo? O que é isso? Sabe o que aconteceu comigo muitas vezes? Eu voltava, mas aí quando era esse tipo de desdobramento, eu sabia que eu estava porque eu guardo na minha casa, eu estava esperando. Mas assim, quando eu voltava, eu sentia um formigamento, uma crina, o corpo inteiro vai voltar. Quando eu voltava correndo, sabe? Eu só conseguia voltar se eu voltasse o meu coração. O coração vai a mil, né? Porque tem um disparo elétrico aí muito grande. Tem que lá, o chão do ar, telegrino, o excitado, a pessoa que dormiu, o espírito saiu para poder fazer o estado e desse caminho que não foi o inimigo, ele tirando dele, ele correndo dentro do corpo, tanto o corpo, Ele se encarnou depois. depois, porque ele teve micro de hemorragia no pulmão. A hora que entrou no pulmão, ele estava preso, ele estava encarcerado. Está no plano espiritual. Encarnado. Ele estava preso, porque era bandido. Certo. Né? Então, caso
Imagina, gente, o cérebro, como o cérebro funciona? O cérebro funciona por corrente elétrica, é eletricidade. Quando o espírito volta rápido, o cérebro acende muito rápido. Tem várias descargas elétricas no cérebro do sistema nervoso. Provavelmente essas descargas elétricas foram tão fortes que atingiram o pulmão dele. Agora, se vocês verem lá no livro dos médicos sobre isso, não existe nenhuma possibilidade de você morrer em desdobramento, ou seja, desencarnar em desdobramento. Não existe. Se por acaso o corpo físico está sofrendo uma possibilidade de morte, o perispírito, o espírito retorna imediatamente, vivencia o que tem que vivenciar para desencarnar. Ele jamais desencarna em desdobramento, isso não existe. Morrer dormindo. Mesmo assim, ele está dormindo, mas ele dormindo, ele retorna, faz o desligamento e volta. Nunca é em desdobramento. Livros médicos. Quando acontece aquela, como que eu falo, a paralisia do sono, é mais ou menos a mesma coisa. Catalepsia ou letargia. Só que no meu Vamos falar caso, sobre isso. eu não tenho a paralisia do sono, aquela que geralmente a pessoa está acordada, vê espírito e aquela coisa. Né? Eu é o contrário, eu tenho a paralisia no sonho, porque eu estou sonhando e estou com aquela sensação de que eu estou presa, que estou me segurando, e no sonho eu continuo sonhando. Assim, é como se repetisse umas 3 vezes a mesma situação. Certo, mas aí quem está preso? É o seu espírito ou é o seu corpo físico? A sensação que você tem é que o corpo físico está preso ou você lá onde você está? O corpo. No sonho é o meu corpo, porque eu comigo mesmo aprendi a fazer um exercício de eu conseguir me mexer. Se eu não conseguir me mexer no sonho, eu não consigo acordar. Aí eu fico com aquela impressão de que eu não estou dando conta de acordar, eu escuto tudo que está ao meu redor, escuto quem está conversando, as pessoas que estão acordadas aqui, eu escuto tudo que elas estão falando. Mas só que aí eu fico com aquela sensação de desespero, eu não estou conseguindo acordar. É como se eu tivesse vontade de alguém chegar, acorda! Sabe como chama isso? É horrível isso. Vocês sabem como chama isso que ela vivencia? Nós vamos falar sobre isso hoje. Sonambulismo. Nossa, isso é horrível. Sonambulismo, isso aí. Mas é sonambulismo dormindo. Sonambulismo é em dor de sono. Sempre. Não, mas isso aí E esse processo de paralisar chama catalepsia. Respirar, eu aprendi, porque eu só consigo sair desse movimento quando eu consigo mexer o meu corpo no sonho. Aí eu consigo. Mas eu só percebo isso quando eu estou com muito sono. Aquele sono assim de fazer assim, praticamente 2 dias que eu não dorme direito. Aí meu olho fica pesado. Aí o que eu faço? Quando eu tenho esse primeiro acontecimento, eu não durmo mais, eu acordo e fico. Aí você fica elétrico. Eu fico porque se eu dormir de novo vai acontecer o episódio 3, 4, 5 vezes. A minha mente fica e eu não consigo. A gente vai falar exatamente sobre isso. Por isso, a aula de hoje chama emancipação da alma. Ela se emancipa do corpo físico. Ela sai, desprende do corpo físico. O desdobramento é uma emancipação da alma. E como ele se dá? Não tem a palavra animismo nas obras básicas, nem no livro do Espírito, no livro dos médios, os principais não tem. Quem trouxe essa terminologia foram outros pesquisadores e André Luiz, nas suas obras, trouxe essa definição dessa palavra. E outros cientistas de outras épocas, independentes de Kardec, falavam, filósofos, pesquisadores da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, como Freud e vários outros, falavam-se já da questão do animismo, inclusive já se usaram esse termo para um outro tipo de entendimento, que não é esse que a gente vai falar aqui hoje, não vem ao caso aqui. Enfim, Kardec não trouxe esse termo, mas ele trouxe o sonambulismo, que a gente vai entender melhor como funciona esse processo, qual a relação entre um e outro. Vamos lá.
Para começar, para entender esse termo animismo, esse termo vem de origem da palavra grega, não é? Que está aí na apostila, do grego anima, né? O termo grego anima se refere à alma. Portanto, animismo é todo o processo em que é relacionado com as experiências da alma. E quando a gente fala alma, o que é alma? Lembra? Fala para mim, o que é alma? É o espírito desencarnado. É o espírito encarnado. Então, é o espírito da pessoa encarnada, né? Portanto, todos os fenômenos, experiências, ações, reações que a alma realiza, desprendida do corpo físico, chama-se animismo. Animismo é um conceito amplo dessa emancipação da alma, do fato de você desligar do corpo físico, entrar em desdobramento e realizar experiências. Neste momento em que você está em desdobramento, emancipado, a alma emancipada, você tem acesso à sua consciência espiritual, relativamente desprendido do corpo físico. Caem os véus da matéria, os bloqueios materiais que o corpo físico lhe impõe, e você então tem uma visão mais ampla da vida, de você mesmo, e você consegue inclusive trazer dentro do que for permitido na sua atual evolução alguns conhecimentos de vidas pretéritas. Talvez você não se lembre de memórias, de fatos, mas conhecimentos que você adquiriu, aprendizados que você adquiriu em outras reencarnações, vêm à tona nesse momento de desvencilhamento do corpo físico. Porque ali você está mais livre, digamos assim. Seu espírito está mais livre. Então, você passa a ter uma visão mais ampla de tudo, de si mesmo, da vida. Tá? Isso é animismo. Você está falando assim, que quando ele sai em desdobramento no sonho, está sonhando, sensação de desdobramento, você pode até lembrar no sonho de alguma coisa das vidas passadas. Suponhamos que você dormiu. Você saiu do desdobramento e sua alma foi assistir uma palestra no plano espiritual. E aí você ouve uma palestra falando de algo e a pessoa que está dando a palestra usa uma metáfora. Uma parábola, uma metáfora comparando a nossa vida com a vida da águia, por exemplo. Pode ser, não é sempre, tá? Pode ser que você sonhe com águia, entendeu? Que a impressão que o seu espírito teve, sua alma teve no plano espiritual em desdobramento. Porque o cérebro é muito literal. O cérebro é muito literal. Mas isso não impede de que quando a gente sonha, a gente passa por alguma situação, uma encarnação passada. Lembra do sonho? É possível acontecer. Se for permitido para você lembrar de algum detalhe de uma encarnação passada por algum motivo específico, é possível. Não só em sonho, mas em qualquer outro momento em que você entrar num estado alterado de consciência. Então quer dizer que o desdobramento é quando a gente recebe algum tipo de mensagem espiritual? Não. O desdobramento em si é um fato da sua alma desprender. Sair. Toda vez que você dorme, você se desdobra. Entendeu? O desdobramento, a sua alma desprende do corpo físico e vai fazer várias outras coisas que ela quer fazer. E o corpo está ali em repouso, em sono. Isso é desdobramento. Igual você falou em relação às vidas passadas, né? Eu já tive muitos sonhos em relação a estar em outros lugares. Assim, por exemplo, uma vez eu estava assistindo aquele filme da Guerra dos Estados Unidos. Não, assistindo não. Aí foi muito tempo atrás, né? Aí um dia do nada
nem, geralmente quando esse tipo de coisa acontece comigo, às vezes eu nem estou conectada com a mensagem, porque eu não sou muito de ficar vendo jornal, por isso que às vezes eu acho muito estranho. Pode ser que seja realmente uma lembrança. Duas coisas podem ser. Uma lembrança que o seu espírito trouxe, que foi startada pelo gatilho do filme. O filme foi um gatilho, foi um processo inicial que fez como se o seu espírito buscasse essa lembrança. Pode ser. Ou pode ser apenas uma impressão muito forte que você ficou em saber do filme, e aí seu cérebro produziu esse sonho. Eu falei assim porque uma vez eu estava assistindo TV e na TV apareceu como se fosse um trem diferente. Não é um trem da terra, é um trem do ar. E aí uma vez eu estava na casa da Nilda e falei para ela, eu tenho uma impressão de que eu já tive nesse momento, nesse lugar, por causa daquela imagem que a gente acabou de ver. E isso me associa quando eu era criança, esse tipo de imagem. Eu lembro. Chama déjà vu, né? Quando você vive uma coisa que você já viu. Quando eu era Geralmente é que você sonhou. Tem muitas coisas que acontecem comigo que eu fico pensando se isso era quando eu era criança, que eu lembro, ou se isso já aconteceu, não sei. Geralmente o déjà vu, aquela sensação de você viver algo que já aconteceu, é um sonho que você teve. Teve uma vez que eu consegui lembrar do sonho. Aconteceu exatamente igual eu falei, isso já aconteceu. Aí eu lembrei que eu sonhei 2 dias antes. E esse sonho foi um animismo. Por quê? Por que animismo? Foi alguma projeção que eu tive, que a minha alma teve do futuro. Gente? Premonição. Premonição. Quando o animismo faz a sua alma alcançar outros patamares psíquicos, e você, por ter uma visão mais ampla, você consegue acessar coisas que você nem imagina que consegue acessar aqui no estado de vigília, acordado. Então pode vir a premonição, pode vir a clarividência, você pode, por exemplo, conversar com espíritos e trazer o ensinamento desses espíritos, pode vir um monte de processos psíquicos que acontecem com o seu espírito, com a sua alma. Por isso chamado de animismo. E no caso, que por exemplo, quando eu às vezes estou quase dormindo, eu sinto os amigos espirituais chegar e falar, olha, a gente vai precisar da sua ajuda. O meu corpo está ali dormindo, mas eu estou consciente de onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, e a hora que eu acordo eu lembro. Parabéns. Animismo. O Léo faz isso. Sonambulismo. O Léo faz isso também. É você ter a consciência do seu. Mas você vai trabalhar. Você faz fora do corpo. É a sua mediunidade. Vai trabalhar. Você tem consciência do seu desdobramento. Você tem consciência. Como você está dormindo, como você está no processo de sono, isso é um sonambulismo, na verdade. Consciente. Quem falou que eu quero lembrar, gente? Se você lembra, se Deus te deu esse recurso de lembrar, é por algum motivo. Ó, vamos entender um pouco melhor? Vamos ler essa citação do caso da senhora apunhalada, que o André Luiz nos traz. Pega aí na página 39. O André Luiz traz para nós no livro Domínios da Mediunidade, nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 22, Imersão ao Passado. Uma senhora apresenta uma manifestação aparentemente mediúnica. Cai em pranto convulsivo, comprimindo o peito com as mãos, dizendo ter sido apunhalada pelo ex-companheiro com uma lâmina. Então, ali é uma sessão de desobsessão, uma sessão mediúnica. Essa senhora chegou na desobsessão para receber ajuda, tratamento, e ela manifesta-se dessa forma. Ela começa a ter essa sensação e ela começa a falar isso de dor no peito, e ela começa a dizer que foi apunhalada pelo companheiro que ela está vendo. E aí o Hilário, que é o companheiro do André Luiz, pergunta, mas não vejo a entidade de quem nossa irmã se faz intérprete. Porque a princípio achou-se que ela estava mediunizada, ou seja,
Era um espírito que estava manifestando através da faculdade dela, dizendo aquelas coisas. Só que não tinha espírito. Não tinha espírito. Vamos continuar depois comentar. Nisso o mentor Aulus explica que trata-se do passado da própria companheira, que diante do espírito do seu antigo desafeto, revive a experiência dolorosa que aconteceu no século passado. Mesmo com a reencarnação, ela trouxe consigo a memória cristalizada do episódio, despertada pela presença do antigo companheiro, que agora atua como seu obsessor em laços de amor e ódio. André Luiz então conclui que, apesar de parecer uma personalidade diferente, ela apenas exterioriza o mundo de si mesma. Vocês entenderam isso? O que aconteceu? Ela é um processo de animismo. A alma dela ali se desprendeu e reviveu o passado, reviveu o momento do desencarne dela na última reencarnação, na qual o marido matou ela com uma facada, com uma punhalada. Ele falou lâmina, provavelmente era uma faca. E ela percebendo, no momento que ela desprendeu ali e viu o espírito dele, ou que era um obsessor dela, ela trouxe essa memória que ela estava carregando com ela, essa fixação mental que ela trazia com ela nessa reencarnação atual, no inconsciente dela. Ela reviveu tudo, como se ela estivesse passando por aquilo naquele momento. Ela própria. Percebam aí que não era uma mediunidade, uma comunicação, uma conexão com outro espírito, era ela mesma, revivendo. Entendeu? Animismo. Só que ela não estava em sono, ela estava num processo mediúnico, vamos dizer assim, e ela reviveu esse processo e transmitiu o que ela viveu ali, que a alma dela viveu. Isso é animismo, é uma vivência da alma. Se fosse em sono, seria sonambulismo. Então, se ela tivesse feito isso em sonho, é sonambulismo. Em sono. Animismo não é sonho. Sonambulismo, desculpa. Sonambulismo não é sonho. Sonho é uma representação do seu cérebro de algo. Tá? Um sono, tá? Sonambulismo. A gente vai falar sobre sonambulismo. Calma. Aí. Sonambulismo. Aqui no momento do trabalho, você concentra, desprende, é animismo. A gente vai falar mais. Calma. Vocês estão passando o carro na frente dos bois. Fala, Patrícia. Então, sonambulismo quando está de sono, né? E é desdobramento quando é o espírito. Mas existe o sonambulismo onde a matéria caminha no sono. Calma. Eu vou falar de sonambulismo. Calma. Vamos falar de sonambulismo. Vamos só terminar essa parte, que depois desse slide é o sonambulismo. Tá? Então, o que falou? Ó, tá bom. A pessoa ali manifestou um animismo. Gente, existe uma crença. A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas só para vocês entenderem. Existe um tabu sobre o animismo, principalmente nas práticas espíritas, e um julgamento muito, como é que eu vou dizer? Isso. Existe um julgamento nas práticas espíritas relacionado ao animismo, que é triste, gente. É um julgamento. Você está deixando de acolher, de auxiliar, você está julgando e deixando às margens dos fenômenos um médium que poderia ser um grande trabalhador dessa área do bem, que fica alheio às mistificações, aos fenômenos, ao desequilíbrio
por julgamento das pessoas que não sabem acolher e cuidar dele como deveria. Fica à mercê, exatamente. Aí, o que acontece? Como lidar com o animismo? Percebeu o animismo? Percebeu que aquela pessoa, a alma dela que está passando por aquele processo, que às vezes é doloroso, na maioria das vezes é doloroso. Como lidar? Qual é a maior ferramenta do médium? Você vai lidar com um trato fraterno, com amor, da mesma forma que você vai tratar um espírito enfermo que está se manifestando. O espírito enfermo que se manifesta na sessão de desobsessão, necessitado de amor, de carinho, de esclarecimento, de atenção, de cuidados, da mesma forma que você faz com ele, você vai fazer com um caso de animismo. Sabe por quê? Porque a alma daquela pessoa está precisando disso. A alma daquela pessoa está em desequilíbrio e ela precisa de auxílio, de amor. E como diz André Luiz na obra, né? Ele precisa, que foi o mentor dele que falou, precisa de amparo moral e cultural. Amparo moral e cultural. O que seria amparo moral e cultural? Do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, capítulo 36. Esse livro, ele é uma análise do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele fala, esse amparo moral, diz o assistente, podemos defini-lo como paciência, carinho e consolo. Resumindo, amor. E esse amparo cultural ser-lhe administrado pelo estudo evangélico e doutrinário, que além de esclarecimento, operar-lhe-á a modificação dos centros mentais, reajustando-lhe a mente. Ele é um doente psíquico, gente. Essa senhora que a gente leu esse caso dela, ela é uma pessoa, ela está doente, mentalmente doente. A sua alma está doente, ela precisa de acolhimento, ela precisa de estudo. Lembra quando a gente falou do médium iniciante? Acolher, estimular o estudo, as leituras, mesma coisa. Quando a gente está aqui na sessão de desobsessão, já aconteceu comigo várias vezes isso, tá? Eu às vezes esclareci um médium, eu sei que ele está falando dele mesmo. Aí é um limite. Só que eu trato como se fosse, não Como se porque eu fosse. estou ajudando. Você vai conversar como se você estivesse conversando com um espírito. É, como se estivesse conversando com o Sabe por quê? É. O espírito dele enxerga o corpo e acha que o corpo é outro. Nessa hora que ele está desprendido, ele nem sabe que é ele. Ele olha o corpo e acha que o corpo é outra pessoa. Mas é ele. Então você tem que lidar como se fosse um espírito. E isso é um fenômeno natural, né? Acontece. Hã? Sempre, né, Marcelo? Agora sim! Sonambulismo. Sonambulismo, gente, é a mesma coisa, é um processo anímico. O sonambulismo, presta atenção nessa frase, o sonambulismo é um processo anímico, ou seja, um processo da alma. Qual a diferença? Está no estado de sono ou catalepsia. No livro dos médiuns fala da letargia também. O que é catalepsia? Suspensão das forças vitais de parte do corpo que ficam imóveis momentaneamente. Você fica, parte do seu corpo imóvel, você não consegue mexer. Fica ali parado, e sua alma está vendo, está acompanhando tudo. A Tati já me relatou uma situação dessa, né, Tati? Eu lembro de você comentar comigo. Durante o sono, você via seu corpo, você não conseguia mexer, você achou que você estava morrendo. Estou morrendo.
Isso aí, sonambulismo. Seu corpo estava em estado de catalepsia naquele momento e sua alma estava percebendo e vendo tudo. Sonambulismo. Isso daqui não é aquele negócio que a pessoa para de respirar e... Aquele negócio que você está perguntando, que a pessoa aparenta estar morta, paralisada, que até às vezes aconteceu várias vezes, a pessoa ser enterrada, esses familiares achavam que tinham morrido, chama-se letargia. É o que aconteceu com Lázaro. Que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro não tinha desencarnado. Ele estava no processo de letargia. E aí, Jesus trouxe ele de volta. Esse ponto é uma desmistificar Deus. Mas, porque minha mãe acha que Deus, se ele quiser, ele é novo morto. Deus, se quiser, faz a água, faz não sei o quê. no meu entendimento, nós já fizemos isso, quando a gente estudou o que é Deus. Mas você sabe, eu vejo que as pessoas falam assim, se Deus quiser, não, Deus não quer. Deus não criou leis para ele mesmo ter que infringi-las. Jesus não ressuscitou nada. Não foi uma ressuscitação. Não foi, era um estado de letargia. Deus pode, ele faz, ele é poderoso. Pode, mas ele não infringe suas leis. Você falou uma palavra. Ele pode até. Ele não criou. Se ele criou, ele pode mudar. Mas ele não infringe a própria lei. Por quê? Porque ele é perfeito. Porque as leis dele são perfeitas. Não pode. Aquele corpo não. Vai voltar o espírito em outro corpo. Mas naquele corpo, o corpo morreu. Acabou. Nesse estudo que você fez, em algum momento apareceu, não sei, igual aquele filme que a gente viu que a pessoa saiu um espírito e já entrou o outro para acabar de viver aqueles últimos dias, mas não era o mesmo espírito. Isso não é possível. Isso é impossível. Não é. Não que o Chico falou que era possível. O que é possível é um processo de subjugação. Subjugação. Aí, o espírito obsessor domina a pessoa. A pessoa é dominada e vive como se fosse manipulada totalmente pelo espírito. O espírito, por exemplo, eu vou desencarnar aqui agora. No processo que eu estou desencarnando, meu espírito desliga e vem outro espírito e conecta meu corpo como se ele tivesse reencarnado em mim. Eu nunca li nada, nunca vi nada que fale que isso é possível. No meu entendimento, isso é impossível. Tudo que eu li, inclusive quando falo de desdobramento, até porque quando eu falei que no desdobramento não faz o desligamento do espírito desdobrado, não tem como. Ele volta, desliga e depois sai. Mas parece que aconteceu uma única vez. Foi até Chico que falou sobre isso. Eu não sei quem foi que falou eu isso. não tenho entendimento disso. Por exemplo, a pessoa estava lá no hospital, ela teve uma parada, o espírito foi desligado. Na hora que eles estavam tentando reanimar, o outro tomou conta daquilo e continuou. Você leu isso? Você leu isso em algum lugar? Então, existe muita superstição. Existe muita superstição, e existem pontos tenebrosos sobre essas coisas. Isso é impossível. O outro espírito não pode estar no outro. No entanto, que alguém não sabe que aprendeu o que é mediunidade, evidente a mente, não se for. O espírito não pode entrar no outro informação. Existe os casos de subjugação, que ele não pode ir. Mas existe a gente vai falar melhor depois. Muita coisa sobre isso, mas isso não é. Não. Então, assim, às vezes, lembra da generalização, omissão e distorção? Lembra disso? Pode ter sido uma generalização, omissão e distorção. De que alguma coisa que o Chico falou e a pessoa distorceu. Tá? Eu tenho medo de longe. Eu tenho medo. De ir longe? Eu tenho medo de longe. Aí eu volto. Quanto mais reverso que eu volto. É isso assim não mesmo. Sim. E desdobramento. E sim. Agora, e quando aconteceu
branca na minha frente, uma nuvem iluminada. Eu estava indo para ela, só que quando eu virei, meu espírito estava chegando no teto, assim, eu estava indo embora, eu virei, aí na cama, na cela, e um monte de espírito de boca preta brigando espera, e eu fiquei com eles, eles não me viam, Porque você estava em outra frequência. mas aí eu comecei a ficar com medo, aí eu fiquei com Natural. muito medo, aí eu fiquei com muito medo, aí eu falei assim, comecei, como o medo que eu tive, eu comecei Voltar. a baixar de novo, aí eu fiquei mais nervosa. Por quê? Porque você baixou sua frequência. Pois é, aí eu voltava e ficava com aquela formigamento no corpo, não conseguia acordar, ficava toda, não acordava. Aí eu tenho que fazer aquilo que eu te falei, tem que orar, acalmar, não acordar. Mas aí isso é Sonambulismo. tá vendo? Você estava, além do sono, você estava no processo de catalepsia. No processo de sonambulismo, a gente vê os espíritos também. Sim. No processo de sonambulismo, a alma se desprende, aí ela tem contato com os outros espíritos, ela vê, ela melhora a visão, melhora o entendimento, ela relembra de coisas do passado, ela traz conhecimentos de outras reencarnações, entendeu? É tudo isso. Aí, ó, ideias mais amplas, contatos com os espíritos, você já adiantou minha aula. Vocês estão muito apressados. Aí, o que acontece? O processo do sonambulismo pode ser natural, você entra em sono e faz tudo que a alma quer fazer, é natural, faz parte. Pode ser também provocado magneticamente. Uma hipnose, uma indução. Você entra em sono e aí acontece. Agora, isso não influi no resultado, tá? Se o sonambulismo ali ou é natural ou é provocado, o resultado é o mesmo. A alma vai ter as experiências do mesmo jeito, tudo igual, tá? Não influencia. Aí a gente tem um caso também. Esse caso quem trouxe foi o Allan Kardec no livro dos Médiuns, no item 173. A Cris comentou na aula passada sobre esse caso, que é o jovem, ele era um jovem de 14 a 15 anos, que quando num processo de sonambulismo, ele tratava das pessoas. Aquele caso que você falou está no livro dos Médiuns. Ele quando estava em sonambulismo, ele começava a cuidar das pessoas. O corpo dele, ele entrava em sonambulismo, o corpo dele repetia o que ele vivenciava ali fora do corpo, certo? É um processo anímico, né? É um animismo, mas é um sonambulismo porque ele entrava em sono. E ele começava a tratar das pessoas. E aí ele pega e fala assim, um caso específico lá, ele descobriu uma doença muito difícil de identificar, e que só a pessoa sabia que tinha. Ele fez a análise da pessoa, falou que ela tinha, só que ele não podia dar o tratamento. Ele falou assim, eu não posso dar o medicamento, porque o meu anjo doutor não está aqui para prescrever os medicamentos. Ou seja, ele conseguia diagnosticar, ele conseguia ajudar no tratamento, mas quem dava o medicamento era outro espírito. Aí prova, tá vendo? A alma se conectou com outro espírito, um outro mentor, que ajudava ele a fazer os tratamentos. Entendeu? Esse foi o caso do jovem garçom. Ele era garçom. E esse conhecimento ele trazia da alma dele, que era conhecimentos pretéritos de outras reencarnações, que possivelmente ele havia sido médico, pelo menos, né, para ter essa condição de fazer esse tratamento. Agora eu vou ler um caso aqui, ele está aí na apostila, a partir da página 41. É um caso muito interessante. Vamos ler junto, para vocês entenderem esse processo de um sonambulismo psicofônico, tá? Que é o caso da Dona Celina, a médium Dona Celina, e o fazendeiro dos humanos. Está no livro Os Domínios da Mediunidade, no capítulo 8. O próprio capítulo se chama Sonambulismo Psicofônico. Vamos lá. Pobre espírito dementado varou o recinto. Lembrava um nobre antigo, repentinamente pausa. Alguns termos aqui, gente, eu mudei do livro original para facilitar o entendimento. Tem umas palavras que só Tem umas palavras lá muito
difícil entendimento, e eu traduzi aqui com termos para vocês entenderem mais claramente, tá? Vamos lá, recomeçando. Pobre espírito dementado, varou recinto, lembrava um nobre antigo, repentinamente arrancado ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem, despedindo nauseantes emanações. Na mão direita, o estranho recém-chegado trazia um chicote, que tentava estalar ao mesmo tempo em que gritava. Quem me faz chegar até aqui contra a minha vontade? Berrava com voz falha. Covardes! Por que me prendem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames! Me pagarão caros ultrajes sofridos. Evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador, continuava em rude tom de voz. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se em toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Escravos são escravos. Senhores são senhores. E todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício, 5 troncos, eis aquilo que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Foi um fazendeiro desumano, esclareceu o nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural, que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente das almas reencarnadas que lhe foram queridas do Brasil colonial. Odiava os trabalhadores que fugiam às garras, e quando conseguia resgatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira para a repreensão das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, dos quais não conseguiam sobreviver. Com isso, instalou terror ao seu redor, conseguindo então fama e riqueza. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, e nessa fase nova não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores. Emaranhado nas teias da ambição, fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para o outro através da morte. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas. Vive assim entre o desespero e o remorso das vagas lembranças das flagelações que decretava, e hipnotizado pelos algozes de agora, vê-se reduzido à extrema cegueira, porque se lhe desequilibraram no corpo espiritual as faculdades da visão. O infeliz foi situado junto de Dona Celina. Reparei a luminosa auréola, contrastando com a vestimenta podre do forasteiro, e obtive grande temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulos, porém, Deus se preza a nos explicar. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou no templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares, e as formações fluídicas inquietantes a todo momento
são aniquilados ou varridos do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal à feição de descargas elétricas. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta obra e, indicando-a, exclamou: observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. A nobre senhora fritou o desesperado com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a dominar o veículo físico então em sombra. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colocando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, embora senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava quebrar. Tentava gritar injúrias, mas em vão. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Eu sou José Maria, clamava o visitante, irritadíssimo, enfileirando outros nomes com o evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem. Achava-se como que imobilizado, vencido, embora prosseguisse rude e fiasco. Celina explicou o orientador, bondoso: é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede com culpa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Atraiu para si, exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno, e José Maria, desvairado, desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Hilário, contudo, perguntou: não se lembrará, Dona Celina, das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Se quiser, poderá recordá-las com esforço, mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Com certeza, ponderou meu colega, Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Refere-se aqui a outra médium que era consciente. Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral os obsessos que se renderam às forças vampirizantes. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em organização
da dona Celina, que num processo sonambúlico se desprende do corpo, e aí a gente tem uma psicofonia inconsciente, e o espírito toma conta para se manifestar, mas ela, no seu concurso de amor, no seu tato moral, né, com o seu acolhimento de mãezinha, ela o domina completamente. Por quê? Porque a moral dela é muito maior, o desenvolvimento moral dela. Lembra? Se mede o desenvolvimento moral do médium, o desenvolvimento do médium pela qualidade moral. Né? O desenvolvimento dela era tão maior que dominava ele, mesmo ela estando numa psicofonia inconsciente, no estado sonambúlico, ela desprendida do corpo físico. Ela estava dormindo. Sim, ela entrou no processo de sono. Nesse processo de sono veio a psicofonia. E ela se emancipou, desprendeu do corpo e acolheu o espírito dele, que manifestou no corpo físico dela, porque ela era psicofônica, e aí foi feito o atendimento. Ela envolveu, lembra de falar que as energias perniciosas, as energias deletérias negativas dele, eram aniquiladas pelas luzes dela. O espírito dele, ele usou o corpo dela? Sim, psicofonia. Não, tudo bem, mas assim, então é aquilo que ela estava falando. Não, né? Já que a Cris falou, a pessoa já tinha morrido, né? Mediunidade se dá à mente, à mente. Ela saiu do corpo do desdobramento. Ela saiu do corpo de desdobramento e ele se conectou. Como ele era um espírito muito retrógrado, ele se posicionou de forma como se ele estivesse ocupando o corpo dela, mas na verdade não ocupa. É como se ele envolvesse o corpo dela. Porque, viu o que falou? Ele fez isso instintivamente. Como se fosse picotar, mas ele envolveu, ele se arrojou, ele se jogou, arrojar, se jogar. Ele se jogou no corpo dela, como se fosse ser acolhido no colo, como se ele fosse receber um abraço. Para ele estava dominando o corpo, mas esse domínio, na verdade, é uma conexão mental, no sistema nervoso dela. Mas ele, como era retrógrado, ele achou que ele estava tomando conta do corpo. É uma forma do perispírito se manifestar e fazer ele entender que ele estava se comunicando ali, mediunicamente, através do médium, aliás. Tá? Pergunta. É lógico que eu não sou evoluída igual a dona Celinha, né? Nem um pouco. Mas assim, então pode ser que aquelas coisas que eu dormia e acontecia isso. Sonambulismo. Você falou que várias vezes acordava com outros filhos Espírito, falando. sonambulismo psicofônico, igual a dona Celina. É o espírito trabalhando Fora do corpo. fora do corpo, mas pode trabalhar para ele mesmo. Não só para terceiro. Para ele mesmo. E o animismo não. O animismo, a diferença é o sono. Um é sono e outro é apagado. Isso, animismo. Animismo. Concepção geral do animismo. Emancipação da alma. Quando a alma se desprende do corpo e ela realiza coisas, tem um entendimento mais amplo, ela acessa coisas na mente do espírito que o corpo, por exemplo, vamos supor que na última reencarnação eu era tocador de flauta. Eu era um músico, eu tocava flauta. Nessa reencarnação atual, eu nunca peguei uma flauta. Certo? Quando eu estou num processo anímico, que minha alma desprende, eu posso tocar flauta. Aí, de repente, num processo de animismo, você me vê tocando flauta, mas não sou eu, o corpo físico. É a minha alma emancipada que sabe tocar flauta. Sem estar dormindo. Aí é um processo alterado de consciência, mas não é sono. O sonambulismo é o sono. Essa é a única diferença. Lázaro estava em letargia, não tem nada a ver. Estava em letargia, ele estava.
Lázaro, minha cabeça. Calma. Lázaro é como se ele tivesse morrido, como se ele estivesse em coma. É como se ele estivesse em coma. Tem várias histórias dessa turma. Isso. E em coma, está em coma. O corpo dele para. Até a respiração aparenta estar parado, mas não está. Que os aparelhos não percebem. Está tão mínima a respiração, isso é letargia. Letargia. Certo? Sonambulismo. Aí, não sei se foi a Wesley, a Patrícia perguntou. E quando o corpo sai andando? É isso. O jovem que a gente falou aqui, jovem garçom, que atendia as pessoas na cura, ele estava em sono, mas o corpo dele estava falando, gesticulando, como se ele estivesse no corpo, mas não estava. Entendeu? E quando eu era criança, acontecia. Acontece muito em criança. Acontece muito em criança. Desce, para falar. Diga. Uma história que aconteceu comigo, eu não lembro dos pais que me contaram isso que eu era criancinha, devia ter uns 3, 4 anos, meu pai estava comigo no colo, me deu um sono, a me determinado momento eu virei para ele e falei, meu outro pai, que eu não Deus comigo. Meus pais são filhos, meu pai deu um susto na hora, mas depois pensaram nisso. Eu sei que criança é um caso à parte, mas eles mesmos pensaram, está dependendo de alguma coisa do passado. Sim. São amigos, essa lembrança, Sim. não está vivenciando essa Sim. Porque a sua alma de criança, o que acontece? A reencarnação ela é gradativa. Ela só se completa aos 7 anos. Até aí, o espírito da criança, ele está quase que em sonâmbulo, quase ele mesmo o tempo todo. Ele está meio que no plano espiritual lá e cá. Entendeu? Então ele tem muito acesso aos seus conhecimentos de espírito. Então ele tem muito mais facilidade de trazer as coisas das outras experiências. E o outro sobre sonambulismo. Sim. Eu tenho muitos episódios dele mais novo. Mais ou menos a idade do menino aqui. Começou com 2, 3 anos. Tinha um jeito certo que aconteceu antes. Eu dormia no sofá, alguém dia me acordava, levantava, escovava o dente, ia tomar banho. Só que eu estava naquele estado de sono. E ela conversava comigo, conversava comigo. Você respondia. Eu sabia que estava acontecendo, mas não sabia. O meu irmão achava graça nessa brincar comigo, estava na cara, eu ficava nervoso com ele. E eu lembro uma das vezes, eu entrava no chuveiro, o carro caía, eu acordava, O que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu escovava os dentes, eu tentava escovar os dentes com desodorante, tentava tirar os casos esses casos, a pessoa conversa e dormir. Sonambulismo. Isso aí tudo foi sonambulismo. E eu tenho. Geralmente, só um detalhezinho. Geralmente, muitos sonambúlicos não lembram. Mesmo esse jovem de 14 anos que fez as curas, não estou falando que nesse caso ele é. Pode ser que ele também não lembrava. Tá? Fala, Deixa eu recente que eu tive, eu quero naquele momento, foi minha decisão. Foi a única vez que aconteceu essa coisa na cabeça. Eu fui dormir no quarto normal, a janela estava aberta, e de repente, na verdade eu acordei, não consegui me mexer, e eu sentia e ouvia de fora da janela uma presença misturada com um som muito alto, parecia um turbina no avião. O sinal caiu, passou pela janela, veio até aqui sem passar pela parede, pela janela, e entrou no meu corpo. Na hora que entrou no meu corpo, eu senti um desligamento, o som parou, e logo depois eu acordei e assim, o que aconteceu? Levou um susto. E você lembrou do episódio, né? Eu lembro direitinho da sensação. Porque foi muito impressionante, né? Mas é sonambulismo. Você viu, teve o processo do sono e daquela catalepsia ao mesmo tempo. Tem um momento na nossa vida de encarnado que você estava percebendo ali mesmo que você não sonambulismo. Quem aqui já fez uma endoscopia? Nossa, que coisa boa. Aí você toma anestesia e fica doidão. Ela é desse caso. Você toma 2 medicamentos, o midazolam com o Dormonide, que é o Michael Jackson usava para dormir. Eu não vou acordar mais. Eu não dou mais o Michael Jackson, eu tomava anestesia para dormir, sabe?
Esse medicamento, ele te deixa, você está acordado, você acha que dormiu, mas você não dormiu. Se sua memória puder ser acessada por um bom neuropsicólogo, você vai conseguir lembrar tudo que foi feito, tudo que está feito. Mas você está abafado nas sensações e nas percepções. Então, por exemplo, a minha mãe fez o agora esses dias, então ela viu a médica conversando, viu aplicar isso, ficou conversando, ela acha que ficou conversando. Mas quem está tudo com aquele desviado, conversa não. Então você não tem aquela, parece que você tem lembrança, mas não tem, fica aquela coisa meio assim, que é um bom exemplo, você vai tentar entender um pouco melhor, né? Então você não está anestesiado, você não está morto e você não está dormindo. Nossa, parece que você está no limbo. Você fica no limbo. Consegue agora compreender melhor? Fica mais fácil de entender quando você está acordado, quando você está dormindo, o que você está fazendo, sensações, percepções, sensação de corpo de dor. Gente, vocês conhecem o sonâmbulico aqui? Vocês convivem com ele há muito tempo. E ele é muito criticado, muito julgado por isso. Ele é sonambúlico, gente. Sonambulismo psicofônico. Já percebeu que ele para ali, ele para. Ele entra em sono. O corpo físico dele está dormindo. Mas ele está em um processo mediúnico ali. O sonambulismo psicofônico é o caso da Dona Celina. Ele fala muito que. Peraí, Thiago. Ele fala muito que ele está aqui, ele dá de cabeça baixa, de olho fechado, você escuta tudo. Ele roncar, mas ele vê tudo, ele escuta tudo, ele sabe tudo. Por que ele vê tudo e sabe tudo? Porque ele não está vendo com o corpo. Ele está vendo com o espírito, com a alma dele. Tá? Fala, Thiago, para a gente encerrar. Não, é o Thiago, ele fala outras línguas, outros idiomas. Foi por isso que eu tive que separar. Só que assim, não identificado. Lembra uma vez eu fiquei assim, ó. Você tá francês? Não, parecia uma língua primitiva. Eu falava por mim. O que acontece? A alma emancipada tem contato com outros espíritos. Entendeu? Ó, para a gente fechar a ideia de animismo, atenção, o sonambulismo está dentro do animismo. O animismo, eu sei as suas dúvidas, Alexandre, porque eu sim tive as mesmas dúvidas, eu tive que ler muito para trazer. Espero conseguir te aliviar as suas dúvidas. Presta atenção agora. O fato de eu desdobrar, ter acesso ao plano espiritual, vivenciar lá o que eu tenho que vivenciar, é animismo. O sonambulismo em si é um tipo de animismo. Qual é a diferença? A pessoa está em sono. Por exemplo, se eu parar aqui, Cristiano, parar ali agora e começar a concentrar, agora ela fala que ela. Aí, ou magneticamente ou naturalmente, ela para ali, concentra e ela levanta, ela vai, ela vê os espíritos que estão aqui, ela conversa com o mentor, recebe uma informação do mentor e pode até falar essa informação no processo. Ou guarda a informação, a hora que ela volta, ela fala. Ela dormiu? Não, ela entrou num processo de concentração, alterou o estado da sua mente de alguma forma e aconteceu o animismo, onde a alma dela experimentou, fez as experiências que ela fez. Agora, sonambulismo é igual, a diferença, se isso acontecer com ela, ela dormiu. Não, mas ela desdobrou também. Sim, mas é uma coisa só, é tudo uma coisa só. É isso que eu quero te explicar. É como se o animismo fosse um gênero. O animismo fosse isso. O animismo não é o guarda-chuva, é o processo. É o processo. O sonambulismo é uma parte desse processo, é um tipo desse processo. Como se o animismo fosse a árvore. O sonambulismo é um galho da árvore. Entendeu? Faz parte do processo. Por que é animismo? Ela se desdobrou. Sim. Ela estava em desdobramento. Aí não é animismo. É animismo. O animismo é que é a base. O animismo, Alexandre, o que é a diferença disso? O desdobramento é um
processo mecânico do animismo. Ah, entendi. Então tá. Então eu estou confundindo desdobramento com animismo. Tá. O desdobramento é o processo mecânico. É, o fato de sair, as experiências, o que a alma faz, os comportamentos. Entendeu? Mesma coisa de transporte e veículo. Você vai se transportar daqui para sua casa. É como se o transporte é o animismo. Qual que é o veículo para você ir daqui para sua casa? O seu carro. É o desdobramento. Entendeu agora? E esse exemplo que você deu, você foi incluído. Talvez. Porque eu também fico no mesmo. Então foi. Viu? Aí, agora como você fala a diferença entre eu e ele? Antes de fechar. Gente, eu entendo, eu fico sabe? Todas essas dúvidas que tiveram. Imagina eu tendo essas dúvidas, tendo que descobrir por minha conta. Lendo. Peraí, deixa a Patrícia falar. Pode falar. O método de psicofonia inconsciente, todos entram em estado de sonambulismo? Não. Porque às vezes o médium não dorme. Entendeu? Às vezes ele não entra em sono. Questão que apaga isso da mente dele. Aí é animismo. Sonambulismo é quando dorme. Não, a questão é a seguinte, ele não está em sonambulismo, ele não dorme. Mas por ele ser inconsciente, Nem sempre, sabe por quê? Às vezes é animismo, às vezes o fato dele ser inconsciente não significa que é um animismo. Porque às vezes a alma dele não faz nenhuma experiência. Ele só apenas não lembra. O cérebro dele físico não lembra. mas ele é consciente, enquanto se incorporar, se ele vai ser inconsciente ou depende do Varia, viu? Varia. Tem um grau aí. Costuma ser, na maioria das vezes, inconsciente, mas às vezes eles têm várias lembranças. Várias lembranças. Para fechar, então o animismo, entender agora, ficou claro agora, o animismo é o processo da emancipação da alma. Isso é animismo. E aí é onde entra o problema, que muitas casas espíritas acham que o processo do animismo é uma mistificação, mistificação do animismo. E aí vem o julgamento. Entendeu? Agora você falou uma coisa que se explicou assim. Por quê? A alma foi bater com o Por quê? Afinal de contas, a mistificação é uma animismo? Não. Mistificação, presta atenção. Respira. Respira. Fala, Marcelo. Fala que eu te escuto. A mistificação não é animismo. Não. Porque normalmente quem faz a mistificação somos todos nós. Porque se demete, estamos na tadrasca. Tá. Mistificação é quando um espírito. Mistificação é quando um espírito obsessor, um espírito imperfeito, se faz passar por um espírito bom, ou tenta enganar o médium ou as pessoas que estão ali na comunicação, ouvindo a comunicação do mundo. Ok? Mistificação é isso. O que eu falei aqui? Que a maioria, por falta de conhecimento, desse entendimento que nós estamos aqui discutindo, que foi uma dúvida que me martelou a semana inteira, por causa da falta desse conhecimento, desse entendimento, as pessoas, vulgarmente falando, comumente falando, os que praticam o espiritismo, principalmente os médiuns imperfeitos, os que estão ligados a fenômenos, acham que mistificação é animismo, né? São coisas. Foi a mesma dúvida que você teve. Fala assim, o médium é animismo, quer dizer que é ele mesmo que está falando, então é uma mistificação em si. Não é, porque ele não está querendo enganar ninguém. É ele que está falando porque ele não tem noção do que ele está fazendo. Não é esse desequilíbrio aí, não é intencional, não é para querer enganar. Ele não está fazendo aquilo na intenção de enganar ninguém. Ele faz isso inconscientemente, porque ele está no processo de aprendizado
consequentemente ele está num processo de desequilíbrio. E aí é onde que vem André Luiz e Aulos ensinando para a gente como que a gente tem que proceder com ele. Tato fraterno, amor, carinho, instigar a instrução, fazer ele estudar o Evangelho, etc. Paciência, caridade. Entendeu? Às vezes, aí porque as pessoas estão julgando, acham que ele está fazendo aquilo por querer, para enganar. Mistura, a mesma dúvida que você tem, a maioria das pessoas que são praticantes do Espiritismo, que tem pouca instrução, faz essa confusão. São coisas distintas. Eu pensava que isso era uma coisa ruim, agora eu entendi, é um processo. É um processo. É natural. Por que você pensava que era uma coisa ruim? Por causa do vulgo, das pessoas não entenderem isso. E é difícil chegar nessa conclusão, gente. Você tem que pegar no detalhe do que o Livro dos Médiuns fala. Vou indicar um livro para vocês, chama Espiritismo e Psiquismo. Anota aí que não está na apostila. Espiritismo, se você quiser. Espiritismo e Psiquismo, de Alberto de Souza Rocha. Ele aprofunda no animismo. Lá você vai ter foi por causa do André Luiz e desse livro que eu achei o fio da meada. Agora. Por exemplo, quando tem uma pessoa que fala mediunizado, tem como saber se é a pessoa ou que está mediunizada, ou se é a pessoa apenas. Se é o animismo, se é o espírito. Isso. Olha, geralmente pelo tipo de comunicação. Kardec fala no livro assim: analisai-a a fundo e saberá. Kardec nos traz no livro dos médiuns a mensagem. Você analisa a mensagem, aí você faz uma analogia se aquela mensagem pode ser da pessoa ou não. Entendeu? Não é muito fácil, mas você analisando a fundo, usando a fé raciocinada, a razão, você pode chegar à conclusão. Tá? Então, entendeu? Ó, o animismo é um tipo, o sonambulismo é um tipo de animismo. Por quê? Porque é uma experiência da alma. Diferencia-se por acontecer no estado de sono ou durante a catalepsia. Aí, para fechar e vocês entenderem isso que está dentro da pergunta da Wesleyane, um fenômeno anímico é quando a alma que atua, ela está atuando. O fenômeno mediúnico é quando a comunicação de um espírito estranho, um terceiro. Mas aí é a comunicação mediúnico. Com a alma e com o mentor. Não, com o médium. Com o médium. Com o médium. Lembra, a alma, perispírito, espírito, perispírito e corpo estão intimamente ligados. Está tudo interligado. A alma, quando vai para o caminho, vai para o trabalho, vai para uma sessão. Não, igual a gente está lendo no dicionário da luz. Vai para o curso. Sim. Do nosso lar. Ali é um processo anímico. Sim. Perfeito. Perfeito. Médium é o outro espírito que se conecta na mente do médium, no espírito do médium e transmite a mensagem. A gente estudou até agora. É o que a gente estudou até agora. Aí tá vendo o que eu perco com essa galera? Eu não escuto nada. Eu também não escuto isso, por quê? Se eu não escuto, ele está para falar da Pode, aí é um sonambulismo. Mediúnico, aí no caso, mistura com sonambulismo. É o caso da dona Celina. Sonambulismo e psicofônico. É um fenômeno anímico mediúnico. Porque às vezes, É o seu Hélio. quando eu tenho um recado, Seu Hélio. Isso é. quando eu tenho um recado, eu sei que tudo é feito, mas algum não aparece. Quando é você que dá o recado, sua alma recebeu e você deu o recado. Isso é sonambulismo. Aí é Fenômeno anímico. Agora, o espírito está comunicando através da sua faculdade. Você, durante o sono, é um processo mediúnico anímico. É um processo sonambúlico psicofônico. É a dona Celina que a gente leu.
Que o espírito está comunicando diretamente pelo corpo do médium, pela mente que transmite pelo corpo. Quando a pessoa, agora quando é aquele caso, você está com uma sessão e aí ela começa a mexer com um obsessor, que é a vibração. Isso é um outro processo. Não tem Nada a ver. Isso é um processo hipnótico que os obsessores atuam sobre aquela pessoa para que ela adormeça, ela fica sob o domínio psíquico do obsessor, que às vezes pode até estar fora da reunião, para ele não absorver o que está acontecendo dentro. Não é sonambulismo. É um processo hipnótico obsessor. Quem fazia muito desdobramento, trabalhar bem no desdobramento, ela é dispersador. Isso. Ele trabalhando, dando aula, ele metia exercício nos meninos, sentava na cadeira dele, abaixava, fechava os olhos, quietinho. Aí ele ia fazer parte, processo anímico. Animismo, isso aí. Animismo. Ele não dormia ali na mesa. Sim. Aí é uma propriedade do perispírito, a gente vai falar sobre isso quando a gente for estudar os perispíritos. Agora pensa no médico que fazia tudo ao mesmo tempo. Xavier, eles estavam sentados escrevendo, a boca dele estava conversando com quem estava perguntando e ele estava na palestra lá. Dizem que o Chico tinha mediunidades que nós ainda desconhecemos. Que ainda não surgiu aqui no planeta. Beleza, agora, vamos lá para casa. Vocês vão gostar desse para casa. Mas para casa aí vai ser fácil, eu não tenho. Seguinte, sabe a hora que você acorda, você não lembra de nada, não lembra do sonho, a neurociência diz que se você ao acordar ficar imóvel, não mexe, acorda, não mexe. Antes de espreguiçar, antes de esticar o corpo, fique imóvel e busca na sua memória a lembrar o seu sonho. O que você sonhou? Imóvel. Mas eu lembro. Só depois que você fizer esse processo, você vai conseguir trazer à tona. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa, quase nunca eu lembro que eu sonhei. E às vezes até acontece. Eu lembro de alguns casos, um dia ou outro, só o sonho que eu tive no final da manhã. Então, a neurociência diz que se você fizer esse processo, acordar, fique imóvel, buscar na memória que você vivenciou ou sonhou, você consegue trazer, ou pelo menos parte disso. Então, qual que é a atividade? Todo dia, você vai fazer esse processo, tentar lembrar. Veio a lembrança do sonho? Faz uma análise. Quando é um sonho, sabe quando dá aquela sensação que parece que foi real? Quando for um sonho assim, você vê que é muita loucura misturada, aborda, esquece. Mas, se vem um sonho que parece que foi algo muito real, ou uma impressão de que você realmente vivenciou aquilo, sabe? Parece que eu estive realmente nesse lugar, ou parece que eu falei com essa pessoa, ou parece que essa mensagem alguém me falou de verdade. Veio essa sensação de que é diferente do sonho, anota, por favor. Pode ser dia também. Eu quero ouvir vocês. Essa sensação que você falou que eu já aconteceu, eu já passei por aqui. Pode ser. De dia. Isso acontece comigo. Pode ser, é o déjà vu que eu falei no começo. Pode acontecer. Isso aí é um sonho que você teve antes. É uma premonição, é um sonambulismo. Pode. Por favor, pessoal, faça. Último recado. Esse exercício, gente, estão sendo passados pela espiritualidade para que vocês desenvolvam-se, desenvolvam sua mediunidade. Isso está sendo passado que vai ajudá-los a desenvolver. Leva a sério, por favor. É a espiritualidade que está pedindo. Isso não é coisa da minha cabeça.
O exercício que eu vou passar, por exemplo, eu nem imaginava que eu ia escrever aquele exercício. Aquela dinâmica veio assim. Então, está vindo de lá. Inclusive o curso está acontecendo porque eles ficaram no meu pé. Ok? Vamos encerrar então? Ficou claro, muito claro, o animismo, sonambulismo? Beleza. Sente-se na posição confortável. Enche o peito de ar agora. Respire fundo. Agradeça do fundo do seu coração por Deus te permitir estar aqui hoje e conseguir trazer à luz do entendimento questões tão importantes e que muitas das vezes passam batidas pela maioria das pessoas. Agradeço a espiritualidade por estar aqui nos ajudando toda semana a entender todo esse processo no qual estamos entrando em contato. Agradeça por ter levantado, por ter aberto os seus olhos nesta manhã. Agradeça por poder respirar, por sua saúde e por sua vida. E com esse agradecimento, eleve seu pensamento em Jesus, para que com muita gratidão nós possamos irradiar todo o sentimento sincero de amor e fraternidade, reequilibrando nosso corpo, nosso perispírito, nosso espírito e os ambientes em que frequentamos. Respire fundo. E assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.